Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração jovem baleado no Vasco da Gama. Rapaz assassinado com um tiro na cabeça quando comemorava aniversário no bairro do Fragoso. Homem morre baleado no bairro da Vila Rica. Casal assassinado a tiros na residência no Alto dos Carneiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 24 assassinatos, aliás, foram nas últimas 48 horas, final de semana, 24 assassinatos registrados no estado. 10 dos crimes ocorreram no interior e 14 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.595 homicídios, sendo 1.378 no interior e 1.217 no Grande Recife. Ontem à tarde, policiais do GAT e Malhas da Lei foram combater um grupo que estava cometendo tráfico de entorpecente, tráfico de drogas na rua Rosa Branca, no Alto do Cruzeiro, em Paudalho. E lá os policiais foram recebidos a bala. Houve uma intensa troca de tiros e logo de início uma bala acertou a cabeça de um policial militar, o cabo Felipe Corrêa de Oliveira, 36 anos de idade, destacado no 2º Batalhão em Nazaré, que foi levado para a UPA de Paudalho, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. O cabo PM Felipe Corrêa de Oliveira, 36 anos de idade. A troca de tiros continuou e 3 suspeitos foram baleados e também morreram. Um deles identificado como sendo André Felipe Silva Neves de Oliveira, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal aqui no Recife. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital de Paudalho e a polícia apreendeu pistolas, espingarda calibre 12, revólveres, também dinheiro e drogas. O caso segue sendo investigado pelo delegado Marcos Roberto, da delegacia lá de Paudalho. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Armindo Semoura, na garagem do Centro Automotivo em Peixinhos, Olinda. De acordo com informações, ele estaria cometendo furtos na localidade e acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Denner Alisson Santana dos Passos, com 27 anos de idade, residente na Rua Nova Brasília Teimosa no Pina, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Badejo, lá na Brasília, pertinho do bar Samurai, por um elemento desconhecido que fugiu um carro CrossFox cinza de placa não fornecida. Denner Alisson Santana dos Passos, ele trabalhava consertando celulares na Avenida Tantas Barretes. De acordo com informações, ele já havia tirado cadeia por crime de tráfico de drogas e também seria usuário. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Uma menina de 2 anos de idade, ela morreu na unidade de pronto atendimento à UPA de Jardim Paulista Baixo, para onde havia sido levada, segundo informações, vítima de um brutal espancamento que aconteceu na rua São Mateus, no bairro do Maranguapium Paulista. A suspeita, Rosângela Maria da Silva, de 50 anos de idade, teria cometido esse crime durante um culto religioso. Ela foi presa em flagrante. O corpinho da menina de 2 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. O Edcleison Messias da Silva, um jovem com 28 anos, residente na rua Capanema, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a pauladas na Rua do Registro, lá em Barra de Jangada, e o suspeito do crime, um travesti que havia saído com ele para beber, uma tal de Rihanna, teria saído com ele para beber e houve um desentendimento, acabou Rihanna assassinando o jovem a pauladas. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e o suspeito está sendo procurado pela polícia. João Vitor da Silva Morim, jovem com 22 anos de idade, residente na rua Águas Compridas, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Ele e Carlos André Pacheco Bonfim Filho, jovem com 18 anos, foram baleados na Avenida Laura Cavalcante, lá em Gaibu.
praticado o atentado por 2 elementos desconhecidos. João Vitor, que seria usuário de drogas, morreu na hora. Já o Carlos André foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Gaibu, de onde foi em seguida removido para o Helder Câmara lá no Cabo. O corpo de João Vitor da Silva Morim foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz identificado apenas como Paraíba foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida Rio Capibaribe, na comunidade do Papelão, no bairro de São José. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, a vítima não era do local e havia sido esfaqueado, saiu cambaleando e morreu a cerca de 100 metros. O corpo de Paraíba foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário por roubo Robson da Silva Filho, jovem de 20 anos de idade, residente na Rua dos Coqueiros, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, e o irmão dele, Renan José da Silva, foram baleados na Rua Águas Compridas, lá em Gaibu, no Cabo, por 3 homens encapuzados. Robson morreu na hora e Renan ainda chegou a ser levado para o UPA do Cabo, mas não resistiu. Os corpos dos irmãos Robson da Silva Filho, de 20 anos, e Renan José da Silva foram removidos para o Instituto de Medicina Legal. Portanto, foram 3 pessoas assassinadas de ontem para hoje em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Danilo Gabriel Alves da Silva, jovem com 18 anos, residente na Rua Berenguer, em Passarinho, Olinda. Ele foi encontrado morto a bala na Rua Andorinhas, dentro do Matagal, no Alto da Bondade, ali em Passarinho. De acordo com informações, ele estava desaparecido desde a última sexta-feira. Informações também dão conta de que o jovem Danilo Gabriel Alves da Silva era usuário de drogas e, quando de menor, havia sido apreendido 4 vezes por crime de tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Sofia Lopes da Silva, uma garotinha de apenas 1 ano, residente na Vila União, em Chã de Alegria, foi passar o final de semana na casa da avó com a mãe dela, foi para a casa da avó em São Lourenço da Mata, e o resultado deram vacilo. A menina acabou caindo na cisterna e foi levada para o HR. No Hospital da Restauração, a criança faleceu e o corpo já foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Marcos Manuel de Souza, um homem com 43 anos de idade, residente em Lagoa de Itaenga. Ele foi trazido para a emergência do Hospital da Restauração. Vítima de um acidente de motocicleta, não conseguiu sobreviver à gravidade e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Micael Agostinho Silva do Nascimento, um rapaz com 33 anos de idade, profissão não informada, residente na 2ª Travessa Maria Diná, bairro Divinópolis, em Caruaru, no Agreste do Estado, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua São Nicolau de Mira, na Travessa La Paz, bairro da Boa Vista 2, lá em Caruaru, por elementos desconhecidos. Levado para o Hospital Regional do Agreste, Micael Agostinho Silva do Nascimento não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O mototaxista Aleph Rodolfo Pereira Magalhães, com 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando bebia na calçada do Mercadinho Três Irmãos, localizado na Rua Coronel Isácio, na avenida principal, no bairro Santa Luzia, em Palmares. 2 homens numa motocicleta se aproximaram dele e cometeram crime. Aleph era casado e deixou a viúva com 2 filhos menores. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cícero Belarmino da Silva, residente na Rua Olho d'Água, ou Rua da África, em Águas Belas, foi agredido a golpes de faca peixeira por um amigo de infância dele, Alexandre Leite Cavalcante, de 36 anos de idade, que está foragido. Cícero foi levado para o hospital local e, em seguida, removido para o Regional do Moura, em Garanhuns, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Joefson Francisco da Silva, de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Barão do Rio Branco, no centro, em Ribeirão, no alto da cadeia, por Douglas Eduardo Teixeira, de 23 anos de idade, e Luiz Felipe da Silva. Os 2 foram presos em flagrante logo em seguida por policiais militares e civis. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Joefson Francisco da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Morre no Restauração jovem baleado no Vasco da Gama. Rapaz assassinado com tiro na cabeça quando comemorava aniversário no bairro do Fragoso. Morre homem baleado no bairro da Vila Rica. Casal assassinado a tiros na residência no Alto dos Carneiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Aqui uma notinha aqui do nosso amigo Guto César. Hoje é dia de pedal rosa. Pedal em homenagem ao Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama. A saída às 7h30 da noite do Parque da Macaxeira, com a participação dos grupos Pedala Casa Amarela, justamente do Guto César, o Pedal Língua de Fora, Velocidade ao Extremo, Equipe Pedal Show e também Câmara de Ar Reserva. Tá aí a nota do Guto César do Pedala Casa Amarela. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração os recepcionistas Eider de Ouro Preto, Cristina, Sandra, Leila, Kalina, Maria José, Jéssica e Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santana, barraca de Nova Descoberta, Santa Cruz. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Os vigilantes, Josias, Márcio, Isaías do Alto Zé Bonifácio, Edifalson das Barreiras de Olinda, Fredson do Alto Santa Terezinha e Jesaías de Abreu e Lima. E agradecer aos nossos amigos operadores aqui da Radional, Erivelton, Chaveirinho, Edilson Lima, Big Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, o Guga, Sandro Garrido, Carlos Santos, que mora no Janga, Guto César do Pedal de Casa Amarela e Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a Supermanhã, primeira parte da Supermanhã, você sabendo de tudo com Geraldo Freire, dentro de instantes. Maria da Conceição dos Santos Nascimento, de 37 anos de idade, foi encontrada morta a pauladas, despida, na rua 32, no Alto da Boa Vista, em Petrolina, e segundo informações, ela teria sido estuprada. A polícia está investigando. Informações também de que ela era casada, mas costumava beber com vários outros homens, principalmente no bairro do Jailson, lá mesmo no Alto da Boa Vista. O corpo de Maria da Conceição dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. 5 suspeitos em um carro reagiram e travaram tiroteio com policiais militares na Avenida Sebastião Nery de Almeida, na cidade de Passira, no Agreste do Estado. Eles tinham acabado de assaltar um mercadinho e nessa troca de tiros, um deles é José Otávio Arcanjo da Silva, de 24 anos, foi baleado e morreu na hora. Outro foi ferido e levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, identificado como José Matheus Barbosa Rito, de 19 anos de idade, que foi levado para o hospital local e em seguida removido para o Hospital da Restauração. A Dina Jéssica Silva de Araújo, com 33 anos de idade, nutricionista. Ela dirigia o carro dela, um HB20 da Hyundai, um carro azul, pela BR-424 em Garanhuns, no Agreste do Estado. E ao tentar fazer uma ultrapassagem numa curva perigosa, curva da Laranjeira, acabou batendo de frente em uma carreta. A Dina Jéssica Silva de Araújo, nutricionista, acabou morrendo na hora e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rapaz assassinado com tiro na cabeça quando comemorava aniversário no bairro do Fragoso.
Vitor Tiago Pinto da Silva, de 30 anos de idade, foi baleado na cabeça, um tiro de revólver a queima-roupa, quando comemorava o aniversário dele no condomínio residencial Fragoso, localizado na Avenida Nápoles, no bairro do Fragoso, em Olinda. É o residencial Engenheiro Luiz Bonaparte. E aí, um elemento desconhecido cometeu o crime. De acordo com informações, o rapaz já havia sido preso por tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Morre no Restauração jovem baleado no Vasco da Gama. Fábio Lima da Silva, um jovem de profissão não informada, foi baleado na rua Resplendor, no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife, por 2 elementos. Chegaram lá chamando ele em casa pelo nome. Quando ele saiu, acabou sendo baleado, levado para o Hospital da Restauração. O jovem Fábio Lima da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. O vigilante da Fundagem de Casa Forte, Jonas Carlos, vigilante da Fundagem de Casa Forte, será aniversariando hoje. Zezinho do Zumbi do Pacheco, completando 79 anos de idade. A esposa dele é Maria José e a sogra Dona Bilio. As cunhadas dele, Rosa Cristina, Maria do Carmo, Silvia e Rita. E o amigo da família é Lula do Café. Felicíssima Fernandes, uma garota completando 13 anos, felicíssima, né? Claro que está felicíssima. Ela é filha de Gilson do Mercadinho Armarinho Fernandes e de Dona Edilma Oliveira, professora. O avô de felicíssima da garota é José Ferreira da Cruz, e toda a família de Itaquitinga já organizando uma festinha para ela, inclusive os amigos da família, Sargento Damásio e Dona Joaninha. O cabo PM Marcos Souza, ele é sobrinho do advogado Fernando Santos. Marcos Francisco da Silva, popular Tatá, está completando 64 anos. A esposa dele também está aniversariando, é Sandra. O casal mora na Avenida José Américo de Almeida, no Buriti. Tatá faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela. Sônia do Ovo está completando 70 anos de idade. O esposo dela é Naldo da Hidráulica. A família mora na Vila dos Carneiros de Baixo, e os cunhados, irmãos, toda a família já reunida. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Augusto César Alves de Melo, Antônio Manuel de Andrade e Rildo Falcão da Paz. O cabo Hamilton Ferreira de Souza e as pensionistas Maria Helena de Faria Silva e Deise Almeida Cizinho da Silva, e também a amiga Júlia Helena Nunes Rodrigues. Após ingerir bebida alcoólica, o jovem José Cleiton Ferreira da Silva, de 22 anos de idade, pegou uma motocicleta e, ao passar pela BR-424, município de Caeté, no Agreste do Estado, perdeu o controle, foi para a faixa contrária e acabou batendo de frente em um assaveiro. Ele teve o braço e uma perna amputados e morreu do local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. No sítio Pintada, zona rural de Pesqueira, um irmão tentou matar o outro com golpes de facão na cabeça. O suspeito fugiu e a vítima foi levada para o hospital local e, em seguida, removida para o Hospital da Restauração. A polícia investiga o furto de vários equipamentos da Compesa, inclusive tubos, numa barragem em Umas, que fica em Garanhuns, no Agreste do Estado. O roubo aconteceu na manhã do último sábado e nenhum suspeito foi identificado até agora. 5 elementos armados de facas peixeiras haviam assaltado um rapaz, roubado o celular da vítima e foram se esconder onde? Dentro de uma escola na rua Cleto Campelo, bairro São José, em Garanhuns. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender os 5 marginais em flagrante. Morre homem baleado no bairro da Vila Rica. Daniel Alexandre Natalício Rocha, com 42 anos de idade, um homem de profissão não informada, residente na rua Piauí, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guaranapes. Ele foi baleado ontem à noite lá na Vila Rica por elementos desconhecidos. Ele estava bebendo pertinho da residência dele na rua Lagoas e perto do bar do Arlindo, quando foi surpreendido por elementos desconhecidos e baleado. Socorrido no Hospital da Restauração, Daniel Alexandre Natalício Rocha não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Casal assassinado a tiros na residência no Alto dos Carneiros.
Um adolescente de 17 anos de idade e o companheiro dela, um jovem com 22 anos cujo nome não foi informado. Os dois foram assassinados com tiros de pistola .40 ontem por volta das 8 horas da noite, quando estavam em casa, os dois jantando na sala, na rua São Pedro, no Alto dos Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. Dois homens desconhecidos invadiram a casa e meteram bala, ceifando a vida do casal. O jovem, ele não trabalhava e, segundo informações, estaria envolvido com as drogas, e ela, adolescente, cumpria medida socioeducativa pelo roubo de um celular. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte FM 90.3.